Pet Rio Entrevista de hoje, nós vamos falar sobre a guarda compartilhada de pets. Os animais de estimação ocupam cada vez mais um papel central nas famílias brasileiras. E essa mudança social começa agora a se refletir também na legislação. O Senado Federal aprovou um projeto que regulamenta a guarda compartilhada de pets em casos de separação, reconhecendo o vínculo afetivo entre tutores e animais, indo além da visão puramente patrimonial. Para entender o que muda na prática, quais critérios devem ser adotados e como evitar disputas judiciais, conversamos agora com o advogado especialista em direito de família, Daniel Blanc. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. Quem diria que algum dia os animais estariam sendo tratados dentro do direito das famílias, né? Exatamente, doutor. Agora a gente fala sobre direitos. Vamos logo entender sobre essa nova legislação, né? O que essa nova regulamentação representa do ponto de vista jurídico e social? Essa legislação, ela não está mais no Senado, ela já foi sancionada e ela já está em vigor a partir de 2026. Essa legislação, ela serve justamente para poder organizar a questão da guarda dos animais, né? Quando a gente fala de guarda dos animais, parece que a gente está falando de uma criança, mas pelo nosso Código Civil ainda é tratado como semovente. Os animais, a gente fala de custódia. Então, essa lei, ela trata da custódia dos animais. Basicamente, serve para os casais que hoje estão dissolvendo uma união estável ou realizando um divórcio, e dentre aquelas soluções que eles precisam resolver, existe a questão do animal, porque existe um vínculo afetivo muito grande, muitas vezes por ambas as partes, e aí que surge o problema. Quem vai ficar com o animal? Quem vai custear o animal? E se houver um caso de violência doméstica, a outra parte perde direito automaticamente ou não a estar com esse animal? Então, essa legislação, ela veio para solucionar uma questão social. Os números do IBGE, né, a última pesquisa feita pelo IBGE, mostra que 60% dos lares hoje no Brasil tem um cachorro e cerca de 20% tem um gato. E só no ano de 2025 tiveram 500 mil divórcios judiciais. Nossa. Ou seja, é um problema presente, é uma situação presente. Então, essa legislação ela vem agora para organizar e facilitar qual vai ser o tratamento dado a esse tipo de caso. Agora, Daniel, inclusive, é uma questão que já é tratada há muito tempo, né? A gente tem essa regulamentação, mas o problema não é de hoje. Esses casos já são levados para a vara de família há bastante tempo. Sim, há muitos anos já existiam discussões e muitas vezes que demoravam anos, né, para essa questão, para solucionar. Porque existiam juízes de família que entendiam que eles não tinham competência para tratar dessa questão da guarda do pet. E aí, muitas vezes, enviavam essa discussão para uma vara civil. E quem sofria, sempre, além do animal, era o tutor que, às vezes, estava preterido de ter consigo um animal que ele viveu durante boa parte da vida. Então, hoje, né, com essa nova legislação, fica claro que os animais que são fruto, né, ou seja, que viveram durante boa parte da sua vida com um casal que se separa, é a vara de família que vai estabelecer o tipo de visitação, a forma de divisão da despesa ordinária, a forma da divisão da despesa extraordinária, qual é o tempo de convivência que vai ter com cada um, se vai ter uma autorização para viajar ou não. Então, essa legislação ela trata absolutamente de todos esses pontos que antes eram omissos. Quando não existe nada na lei, o que acontece? Os juízes eles têm que dar uma solução ao caso concreto. E a solução ao caso concreto vai da cabeça de cada juiz. Então, você não tinha uma uniformização da forma que deveria ser aplicada esse tipo de solução concreta. Então, a legislação ela vem para resolver, sim, um problema social que não é de hoje. E, inclusive, solucionar algo que já estava muito presente. Foi uma mudança mesmo na sociedade de ver os pets agora como membros da família, né? Antigamente, na minha infância, eu posso até dar um exemplo disso, na minha infância, a nossa relação com pet
era diferente. Era um animal que ficava no quintal de casa, era um animal que a gente viajava e deixava com alguém que ficava lá cuidando dele. Agora não, agora existe muito essa relação de filho mesmo, de irmão das crianças, viaja junto, faz tudo junto, dorme na cama. A relação mudou, né? E aí a lei tem que acompanhar isso, é isso? Exatamente isso, né? Hoje a gente chama de tutor do animal. Muitas famílias hoje em dia, elas desistem de ter filhos e elas preferem tratar os seus animais como se fossem os seus filhos. Então, assim, eu já tive casos, por exemplo, que a briga foi pela tartaruga, porque os dois queriam ficar com a guarda da tartaruga, Imagina. né? E assim, a tartaruga ela ainda não fala, então ela não pode opinar. A tartaruga não é um cachorro que você vai botar no meio e ela vai correr para quem ela gosta mais. Então, assim, Como resolver, como né? resolver esse tipo de situação, né? Então, com essa questão da legislação, o problema social ele tende a ser resolvido, porque assim, qual é o grande problema que hoje a gente tem no país? A morosidade legislativa, ou seja, essa questão dos pets serem tratados como filhos e fazerem parte da rotina do casal, já existe há muitos anos. Só que um projeto de lei desse para ser aprovado demora 10 anos. Então, olha o tempo que se passa. Então, o que a gente costuma falar? Que o judiciário não consegue acompanhar, o legislativo não consegue acompanhar a evolução da sociedade. E esse é o ponto crucial, né? Então, essa mudança que vem com essa lei, ela não vai fazer com que o animal deixe de ser tratado como o direito das coisas dentro do Código Civil, mas vai tratar como um ser que precisa de afeto e precisa ser tutelado no sentido de protegido. É a superação daquela ideia de bem material. Um animal não é visto dessa forma, né? Ele é visto dessa forma, ele é juridicamente tratado dessa forma, só que ele não é tratado dessa forma. Ele é visto na definição jurídica, mas não é tratado dessa forma, e essa legislação ela é muito clara para falar justamente sobre esse ponto. Perfeito. Agora, a gente também quer saber, entender melhor como é que funciona na prática essa guarda compartilhada. Existem critérios para orientar a definição de quem vai ficar com a guarda depois de uma separação? Que critérios são esses? Então, o primeiro critério é o seguinte: para ser objeto de uma estipulação judicial, no caso de guarda, primeiro o casal tem que comprovar que mais que metade do tempo de vida desse animal foi vivido com o casal. Ou seja, um animal de 2 anos, 1 ano tem que ter vivido em conjunto com esse casal. Esse é o primeiro critério. Segundo, ele vai ter sempre um lar chamado de lar de referência, que é muito parecido com o que acontece hoje na guarda de uma criança. O lar de referência é onde aquele animal vai ficar mais tempo. E a outra parte vai ter direito, sim, a uma visitação, que pode ser 1 vez por semana, 2 vezes por semana, pode ser finais de semana alternados. Além disso, essa legislação ela vai falar o seguinte: como é que vai dividir as despesas ordinárias? Então, normalmente, a própria lei ela já fala que cada tutor, no tempo que tiver o animal consigo, vai ser responsável pela alimentação e cuidados. Só que e o caso de uma necessidade de uma operação de emergência? Sim. Então, isso é chamado de despesa extraordinária, e isso também tem que estar estipulado dentro de uma decisão judicial, e quando não existe uma decisão judicial, através do acordo. Porque essa própria legislação hoje, o que ela fala? Ela fala que os juízes eles têm que buscar mediar esses conflitos antes de julgar. Isso acontece no direito de família. Quando você vai discutir uma guarda de uma criança, antes do juiz decidir, ele manda as partes para mediação, para tentar resolver de uma forma alternativa. E isso acontece também em relação aos pets. Então, só vai chegar na justiça se as partes não conseguirem chegar a um consenso. Porque tem casais, por exemplo, que não têm filhos e podem fazer hoje uma separação, um divórcio ou uma dissolução de união estável em cartório e já vão botar ali absolutamente tudo em relação à guarda do pet. Então, Daniel, basicamente, tudo é levado em conta. A questão do bem-estar do animal, a casa, às vezes, isso também pode influenciar. Por exemplo, digamos que a mulher vai ficar na casa, na residência, e o homem vai sair. Então, o animal, o bichinho, já está muito acostumado com aquele lugar. A gente falou aqui, inclusive, sobre gatos, né? Gatos são muito apegados a lugares. Isso pode influenciar numa decisão judicial, né? Na
na decisão do juiz depois? Pode, com certeza. Até porque é o seguinte, o cachorro ele não sente tanto, por exemplo, se ele mudar de ambiente. Então, o cachorro muitas vezes não vê problema de passar um final de semana em um lugar e outro final de semana em outro. Já o gato é um tipo de animal que não é apto e não gosta de mudar de ambiente. Então, nesse caso, tem que ser levado em consideração o bem-estar do animal. Porque mais do que o carinho que o tutor tem com o animal, você tem que pensar no bem-estar. Não adianta estar o tutor feliz e aquele gato sofrendo ou aquele animal sofrendo. Então, isso é levado em consideração e, em determinados casos, por incrível que pareça, o juiz pode determinar uma perícia. É mesmo? Exatamente. Para verificar o que melhor vai atender. Né? Uma perícia através de um veterinário, para fazer uma visita no local, para poder verificar se aquele ambiente tem condições de estar recebendo aquele animal sem qualquer tipo de dano. A gente pode levar em conta também a capacidade de cuidado de cada tutor? Por exemplo, tem gente que trabalha muito, fica muitas horas fora de casa e aí, às vezes quer ter o pet, mas o outro tem mais tempo disponível. Isso também deve ser levado em conta, né? Com certeza tem que ser levado em consideração. Vamos pensar sempre que o bem-estar do animal ele tem que estar acima da vontade daquele tutor. Porque seria muita maldade você brigar para ter uma guarda de um animal para você deixar ele sozinho, abandonado o dia inteiro e chegar só à noite. Você falou sobre despesas, alimentação, veterinário. Entendi que isso tudo, a cada momento que eu estou responsável, né? Cada um está responsável ali pelo animal, vai arcar com isso. Mas medicamentos, veterinário, vai que, coincidentemente, na semana que fica com um dos tutores, é a semana de, sei lá, ir no veterinário, tomar uma vacina. Isso pode ser acordado? Deve ser acordado entre eles? Isso deve ser acordado e isso se chama despesa extraordinária. Tudo aquilo que não é alimentação, aquilo básico do animal, é chamado de extraordinário. E o extraordinário, muitas vezes, já existe um regramento dentro de uma decisão judicial ou de um acordo e como é que vai ser arcada por isso. Ou seja, precisa de autorização, não precisa de autorização do outro, foi emergencial, para onde vai levar, para onde não vai levar, qual o prazo que tem para reembolso. Tudo isso tem que ser levado em conta no momento de uma decisão. E também, no momento de uma separação, as partes têm direito a renunciar ao direito de ter o seu animal. E a partir do momento que elas renunciam ao direito desse animal, elas não podem mais ser responsabilizadas pelos custos futuros, mas só até aquela data. Tem casais que, em determinado momento, uma das partes fala, quer saber? Não quero mais saber do animal, pode ficar com você. Entendi. Então, os custos, né, até então, ele tem responsabilidade, mas a partir dali para frente, não mais. E aí fica com aquele tutor que realmente está cuidando, vai cuidar do pet a partir daquele momento. Sim, então aquela parte perde o direito à coisa, né, no caso,